Boa tarde, eu me chamo Danilo e eu sou o autor, juntamente com as orientadoras Silvana e Letícia, e nós estivemos à frente desse trabalho que tem por título Problemas e Alterações Orais em Instrumentistas de Sopro. Introduzindo, eu quero levantar a importância desse público como sendo alvo do cuidado odontológico. Primeiramente, porque esses instrumentistas eles vão ter o seu instrumento, né, em íntima e complexa relação com a cavidade oral. Então, vão ter diversas estruturas da nossa cavidade oral envolvidas. Então, estruturas dentárias e diversos músculos, língua, lábios, bochecha. E essa relação ela é muito dinâmica, principalmente porque durante o processo da formação do som, isso pode me modificar de acordo com as notas que são produzidas. Então, em sons mais agudos, a contração ela é maior, porque ele precisa de uma pressão um pouco maior, ao mesmo tempo que em notas mais graves, se precisa um maior relaxamento, uma pressão menor. Então, é um relacionamento extremamente dinâmico. E a essa relação é dado o nome de embocadura. Então, o objetivo do nosso trabalho foi identificar as principais alterações e problemas orais relacionados a esse público. E para isso, a gente fez uma pesquisa na base de dados PubMed Medline, através das palavras-chave Wind Instrument, Embouchure, Oral Problem, Dentistry e Tooth Position e Denture, através também usando o operador booleano AND. E os critérios de inclusão foram artigos completos, em inglês e publicados entre 2014 e 2021, com exceção de um estudo clássico datado de 2002. E os critérios de exclusão foram artigos que não abordavam diretamente o tema, que estavam fora do idioma e do tempo proposto ou que não estavam completos. E assim, de 54 artigos achados a princípio, a gente ficou com apenas 17 dentro dos nossos objetivos. Então, para a gente conseguir analisar melhor, a gente precisa compreender primeiro a classificação desses instrumentos. E uma das classificações é através das famílias. Então, nós temos a separação das famílias dos instrumentos de sopro em duas, que são a família dos instrumentos das madeiras, que são instrumentos que não está relacionado ao material com que ele é confeccionado, mas sim a forma com que esse som é produzido. Então, nós temos esses 3 exemplos em cima, como é mostrado, onde temos ali o primeiro, a flauta transversa, que é através de uma abertura, e os outros 2 instrumentos através de uma palheta, onde é produzido o som, vibrado o som a partir dessa palheta. Os instrumentos da família dos metais, como são esses 3 exemplos de baixo, o som é produzido a partir de um bocal em forma de xícara, como a gente pode ver nessa imagem, mas que a gente vai conseguir entender melhor mais à frente. Também, a classificação também é feita através de 4 classes, onde a classe 1 é a classe dos instrumentos de palhetas simples, onde a gente pode ver o exemplo aqui nessas 2 imagens de cima. A classe 2, onde é feita a embocadura através da palheta dupla, como a gente pode ver nesse exemplo nas imagens do meio. A classe 3, que tem um instrumento com bocal em forma de xícara, como a gente pode ver nessas 2 imagens de baixo à esquerda, e a classe 4, onde tem um bocal com uma abertura única, como a gente pode ver nessa imagem aqui do canto inferior direito. Um dos artigos ele propôs uma modificação nessa última classificação, de acordo com uma análise mais profunda da embocadura, principalmente relacionada à angulação com que esse instrumento entra na cavidade oral, e também com a sua relação com estruturas adjacentes, mas principalmente relacionada a essa angulação. E nessa tabela aqui a gente pode ver uma média das angulações com que cada um desses instrumentos entra na cavidade oral. A gente pode ver que existe uma diferença muito grande entre cada um deles. E essa angulação vai trazer diferenças significativas em relação à embocadura de cada uma delas. Então, na classe 1, onde os instrumentos têm bocal de palheta simples, a embocadura é feita conforme essas 2 imagens que a gente está vendo em cima, onde os dentes superiores, os incisivos superiores apoiam sobre a palheta, sobre o bocal, enquanto a parte de baixo do bocal fica apoiado sobre o lábio inferior, que fica dobrado sobre os incisivos inferiores,
E essa classe 1, então, ela fica dividida em duas divisões. A divisão 1 do clarinete, como a gente pode ver na imagem A do lado esquerdo aqui, onde a posição do instrumento ele entra na cavidade um pouco mais angulado, mais vertical, em relação à divisão 2 do saxofone, que, como a gente pode ver na imagem B do lado direito, o instrumento é um pouco mais horizontal. A classe 2, que são os instrumentos de bocal de palheta dupla, a embocadura é feita através das duas imagens de cima, como que apresentam aqui o lábio enrolado sobre os incisivos, então fazendo ali essa embocadura dessa forma, onde temos a divisão 1, que é o oboé, que ele vai ter também uma posição um pouco mais vertical em relação à divisão 2, que é o fagote, como a gente pode ver na figura B, onde então vai estar com uma posição um pouco mais horizontal. A classe 3, onde os instrumentos vão ter um bocal em forma de xícara, onde a embocadura vai ser feita conforme essas duas imagens de cima, com o bocal apoiado sobre os dois lábios, onde a divisão 1 vai ter os instrumentos trombeta e trompa francesa, com um bocal de tamanho menor, como a gente pode ver nas duas primeiras imagens inferiores esquerda, e a divisão 2, que vão se encontrar o trombone e a tuba, que possuem bocais de tamanho maior, como a gente pode ver nessas duas imagens inferiores do canto direito. A classe 4, que são instrumentos com boquilhas de abertura, e ela tem uma embocadura, como a gente pode ver nessas imagens de cima, e vai ser também dividido em duas divisões. A divisão 1, que é a flauta, que a gente pode ver aqui na figura A, que ela tem um pequeno bico que vai fazer parte ali da embocadura, enquanto a divisão 2, que é a flauta transversal e pícolo, ela entra um pouco diferente, conforme a gente pode ver aqui nessa figura B do lado direito. Então, entrando agora nos problemas gerais, orais e dentários, a gente vê que os instrumentos de sopro, de maneira geral, foi relatado a presença de boca seca, que vai estar muito relacionada à questão do estresse, do nervosismo, principalmente durante as apresentações. Foi relatado também traumas de tecido mole, que também vão estar relacionados ao tempo de treino, ao período de adaptação inicial também à embocadura, alterações ortodônticas que a gente vai ver um pouco mais à frente, disfunção temporomandibular, que a gente também vai ver um pouco mais à frente. Em relação aos instrumentos especificamente, clarinete e saxofone, que fazem parte da classe 1, conforme a gente viu, foi relatado pressão e dor no lábio inferior e nos dentes, desgaste incisal dos dentes anteriores e superiores, como a gente pode ver que existe aquele apoio desses dentes sobre o bocal, e, portanto, também existe tendência de desvitalização desses incisivos superiores, dependendo da pressão que é exercida sobre eles. Também foi relatado dermatite, lesões ectematosas e também distúrbios da ATM. Em relação aos instrumentos, tanto da família das madeiras quanto das famílias dos metais, foi relatado dificuldade de retenção e estabilidade das próteses dentárias, fratura de restaurações incisais, irritação e cicatrização da mucosa labial, aumento da salivação, que pode estar relacionado também, conforme alguns artigos levantavam essa discussão, sobre a propensão a maior acúmulo de cálculo, mas existe também controvérsias em relação a isso. Foi relatado também herpes labial, que também vai estar relacionado muito à questão do estresse, à questão emocional, e também à questão da higienização desse bocal, e também de empréstimo dos instrumentos. Do trombone e da tuba, também foi relatado aí distúrbios da ATM, e na flauta, pícolo, instrumentos da família dos metais, foi relatado aí também dermatite e lesões eczematosas. Um ponto importante é a questão da distonia focal, que é um distúrbio que vai estar relacionado ao controle e à contração muscular. E esse é uma condição que é muito importante de ficarmos alerta, porque essa condição atrapalha e muito a embocadura desses instrumentistas, então pode até impedir a sua manutenção no mercado de trabalho. Então, no fagote, foi relatado diminuição do controle ou rigidez da língua e dos lábios. No trompete, diminuição do controle e incoordenação do lábio e da bochecha.
Na trompa francesa, espasmo de lábio e bochecha e perda da vedação labial, que é importante essa vedação para conseguir fazer a devida produção do som. Trombone, foi relatado espasmo, cãibra e diminuição do controle do lábio e da bochecha. E é importante a gente estar atento a essa condição, porque é importantíssimo a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce para conseguir intervir nessa condição, né? Agora, no ponto da disfunção temporomandibular, os instrumentos de sopro, de modo geral, eles levam uma maior prevalência desse público. Tem relação com a frequência e o tempo de toque dos instrumentos. Tem relação também com a pressão do bucal do instrumento na boca, que também vai estar relacionado até com a experiência desse instrumentista. Instrumentistas mais iniciantes, eles vão ter tendência a fazer uma pressão maior do bucal sobre a boca. A questão da embocadura assimétrica, que pode estar relacionada também a irregularidades dentárias. Então, é preciso estar atento se ele está fazendo uma embocadura mais para um lado, tendendo mais para um dente, portanto, sobrecarregando um lado da articulação temporomandibular. Então, foi levantada a importância de testes com sensores piezoresistivos. Apesar de ser difícil ter desses sensores para a prática clínica diária, porque eles têm um custo muito alto, mas eles permitem estar possibilitando identificar essa simetria de embocadura, ao mesmo tempo que também foi importante para conseguir quantificar as forças e expressões exercidas durante essa embocadura. Então, se a gente considerar um parâmetro de que 50 gramas é suficiente, 50 gramas de força é suficiente para conseguir produzir alterações ortodônticas, a gente pode ver, pegando, por exemplo, o trombone como exemplo, que produz aí 201 gramas a 325 gramas de força, é uma quantidade de força muito, muito superior a esse parâmetro. Então, a gente precisa ficar atento a possíveis alterações ortodônticas. E falando sobre essas alterações agora em específico, o clarinete e o saxofone, então, tenderam a proinclinação dos incisivos superiores e retroinclinação dos incisivos inferiores, relacionados à sua embocadura aí de apoio sobre os incisivos inferiores, que vão estar logo abaixo ali do lábio inferior, ao mesmo tempo que os incisivos superiores apoiam ali sobre o bocal, se vocês lembram do início da apresentação. Tendem, portanto, também a sobremordida anterior profunda, enquanto nos metais existe uma tendência à retroclinação dos incisivos superiores, aumento na largura intermolar maxilar e mandibular, ou seja, a largura do arco em crianças, e aqui já entra o fator faixa etária, né? A questão da redução significativa do overjet também em crianças, e o instrumento de sopro, de maneira geral, também tendeu a afetar o alinhamento desse segmento anterior da maxila, ao mesmo tempo que existe uma maior tendência de alterações ortodônticas, principalmente na infância e adolescência, já que é um período onde está ocorrendo aí a formação dessa dentição permanente, né? Então a gente precisa entender que a condição bucal e a posição do dente eles vão influenciar também no desempenho musical e no conforto da embocadura dos instrumentistas de sopro. Então é necessário um acompanhamento para identificar possíveis problemas na embocadura desses instrumentistas. Então, o que influencia nos achados clínicos, como a gente viu, vão ser a família ou a classe do instrumento que esses pacientes vão estar fazendo uso, a faixa etária em que eles se encontram, a frequência e o tempo de toque de cada um desses instrumentos. Então, instrumentos também, instrumentistas mais experientes, eles vão tocar mais tempo, então precisa ficar atento a isso. O nível de experiência do instrumentista também vai estar relacionado ao quanto de força que ele coloca durante o toque. E, portanto, concluindo, existe uma variedade de condições e alterações orais que eles estão ou podem estar relacionados ao toque do instrumento de sopro. Apesar de algumas evidências serem fracas e exigirem mais estudo em cima desse tema para conseguir realmente comprovar, a gente sabe que existem tendências que a gente precisa estar conhecendo para a gente fazer o devido acompanhamento e a prevenção, ou até mesmo a intervenção quando já houver alguma necessidade, a fim então de a gente conseguir manter e devolver da melhor maneira possível o desempenho musical e o conforto na embocadura desses instrumentistas, né?
Então fica esse alerta sobre a profissão dos instrumentistas de sopro dependerem da manutenção de uma boa condição de saúde bucal e, portanto, a gente precisa estar fazendo esse devido acompanhamento. E assim eu agradeço a atenção de vocês e deixo aqui o QR Code com as referências bibliográficas para quem tiver interesse.